Olá, oitavo ano. Quero deixar aqui meu abraço a cada um de vocês. E antes de iniciar essa aula, eu gostaria de falar uma mensagem. Uma mensagem que traz um pouco de reflexão. Quando um mundo para, outros mundos nascem. Que pensa nos outros, porque cuidar da própria saúde é cuidar da saúde de muitos. Nasce um mundo que acontece dentro de casa. Bom, estaremos agora, de forma virtual, transferindo conhecimento a vocês. Sabemos que conhecimento não está restrito somente à sala de aula, ele vai muito além disso. E estaremos aqui de forma virtual por algum tempo que ainda não foi determinado. Quero falar que iremos construir conhecimentos, porque ser professor é se reinventar em cada momento. Então estaremos aprendendo juntos. E hoje a aula vai ser uma revisão dos ângulos que nós trabalhamos em sala de aula e seus grupos específicos. Mas antes disso, você já parou para pensar o que é ângulo? Qual a definição de ângulo? Por quê e quem usou a palavra ângulo? Então, vamos falar sobre o ângulo. Hiparco de Niceia, considerado pelos gregos o pai da astronomia, no século II a.C., fez a primeira divisão do círculo em 360 partes iguais, com o objetivo de medir os ângulos. E o que seria ângulo? A definição de ângulo é toda região do plano, convexa ou não, determinada por duas semirretas de mesma origem. O ponto O, como mostra na figura, a origem das semirretas, ele é denominado vértice do ângulo. As semirretas OA e OB, denominadas lados do ângulo. Para identificar esse ângulo, utilizamos a notação AOB. Lembrando, sempre em letra maiúscula. E o acento circunflexo, sempre na letrinha que representar o vértice. Nesse caso, o O. Vamos falar de ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Retas paralelas são aquelas que não têm ponto em comum. Já a reta transversal, ela vai formar pontos em comum com as retas paralelas. Então, vamos falar deste grupo de ângulos. São eles ângulos opostos pelo vértice. Bom, como o próprio nome fala, eles terão o vértice em comum. Está representado por a cor azul, alfa e beta. Veja, tem medidas iguais, que assim sempre falamos congruentes. E o que a gente faz quando esses ângulos são congruentes? Concluímos que sempre terão medidas iguais. Coloquei aqui nessa figura, agora, os ângulos opostos pelo vértice, formados através das retas paralelas RS e a transversal D. Podemos ver que o A e o D, representados pela mesma cor, também têm a mesma medida, E e H. Concluímos que ângulo AD, H e E, ambos, todos terão medidas iguais. Como citamos, congruentes. Iniciamos aqui mais um grupo de ângulos. São eles os ângulos suplementares. Suplementares vem da palavra suplementar. Ou seja, sempre você vai associar que existirão dois ângulos em que um é agudo e o outro obtuso. E juntos, eles somarão 180 graus. Na figura aqui representada, alfa está representando o ângulo obtuso e beta está representando o ângulo agudo. Veja que a soma dos dois é igual a 180. Vale lembrar que esse ângulo também pode ser chamado de ângulo raso ou ângulo de meia volta. Vamos falar deste grupo de ângulos.
São eles os ângulos alternos. A palavrinha alterno vem do verbo alternar, mudar. E vamos associar isso entre as retas paralelas M e N. Dentro dos ângulos alternos, eles terão dois grupos, os internos. Ângulos alternos internos, eles estarão entre as retas paralelas e em lados contrários. Podemos olhar para a figura e notar que o 4 e o 6 estão com a mesma medida. Por que eu afirmo que tem a mesma medida? Eles terão aberturas iguais, estão com a mesma cor. Logo, eles são ângulos congruentes. Falaremos agora do outro grupo de ângulos alternos. São eles os externos. Bom, recordando novamente, alternos vem do verbo alternar. Então, para que você classifique em ângulos alternos, sempre eles deverão estar em lados contrários. Externos é porque ele vai estar fora das retas paralelas. Notamos agora que eles são congruentes. Logo, alfa e beta sempre terão medidas iguais. Teremos agora esse grupo de ângulos. São eles, colaterais. Comentei sempre em sala de aula com vocês do prefixo co, colateral. Dá a ideia de mesma lateral, ou seja, mesmo lado. Observe que os colaterais também têm divisão de dois grupos. Os internos. Para que eles sejam internos, deverão estar entre as retas paralelas. Observe que o 4 é um ângulo obtuso e o 5 é um ângulo agudo. E que, quando somados, eles são suplementares. Suplementares, ou seja, somam 180 graus. Temos ainda os ângulos colaterais externos. Para que eles sejam colaterais externos, eles deverão estar fora das retas paralelas. Lembrando novamente, colateral, mesma lateral e fora das retas. Portanto, chegamos à conclusão que o 2, no caso da figura, é um ângulo agudo e o 7 é um ângulo obtuso. E que eles são suplementares. Portanto, formam 180 graus. Iniciaremos agora um breve resumo. O que serão os ângulos correspondentes? São ângulos que você vai ter um entre as retas paralelas e o outro fora das retas paralelas. Temos exemplo do 2 e o 6, medidas iguais. 3 e o 7, medidas iguais. Falando agora dos ângulos da sua direita, temos o 1 e o 5, o 4 e o 8. Falaremos agora dos alternos. Alternos, lados contrários e terão medidas iguais.
Falando dos internos, temos o grupo do 3 e o 5, 4 e o 6. Falando dos externos, temos o 2 e o 8, o 1 e o 7. E agora vamos para os últimos, que são os colaterais. Colaterais, mesma lateral, e que juntos eles somam 180. Colaterais internos vão estar entre as retas paralelas, 3 e 6, 4 e 5. E os colaterais externos, que estarão fora das retas paralelas, 1 e 8, 2 e 7. E a nossa aula finaliza aqui. E agora vocês farão uma lista de exercícios que vai estar disponível na plataforma do Poliedro.